Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a tomar posse de ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa de nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. Deus abençoe Sua palavra em nós. Por 40 anos, meu pai foi um presbítero em sua igreja. Na minha juventude, eu fui chamado para o ministério, na idade dos 15 anos. E eu conversava muito com o meu pai. E tarde da noite, especialmente aos domingos à noite, e ele me dizia com frequência: gostaria de poder escrever isso com uma caneta de ferro no seu coração. E de fato ele fez isso. De fato eu nunca esqueço as coisas que ele me ensinou. E uma das coisas que ele me disse quando eu tinha 15 anos foi o seguinte: quando você se tornar um ministro pela graça de Deus, eu quero que você se lembre de duas coisas. Eu quero que você lembre que o maior dos problemas com membros nominais da igreja é o mundanismo. E o maior problema com cristãos genuínos dentro da igreja é a falta de vida de oração. E depois, alguns anos depois, quando fui obter o meu PhD no seminário de Westminster, quando eu de fato comecei a estudar nas fontes primárias, Lutero, Calvino, os puritanos, e depois de ler centenas e centenas dos sermões deles, enquanto eu lidava com um problema de certeza de fé, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo: por que o tempo deles foi tão abençoado e hoje nós vivemos pequenez espiritual? E é claro que eu sei que a soberania de Deus é a resposta definitiva, mas humanamente falando, porque eu estudei os sermões deles e de fato eu me surpreendi. Quer dizer, ótimos sermões e talvez alguns melhores que os nossos, mas o conteúdo e a essência não eram tão diferentes do que tentamos pregar hoje. Mas à medida que estudava sobre a vida deles e sobre como usavam o seu tempo, de forma gradual, me lembrei das palavras do meu pai. Não é somente sobre a falta de oração do povo nos bancos da igreja, mas é a falta de oração dos ministros de Deus no púlpito. Sabe, quando eu leio histórias como essa de Philip Melanchthon, que certa vez foi observar Lutero orando, audível, é claro, porque Lutero sempre dizia que orava alto por duas razões. A primeira, porque não quero que minha mente vagueie enquanto estou orando ao Deus Santo do céu. E a segunda, porque quero que o diabo ouça o que estou orando, porque ele é um derrotado. Bem, Melanchthon foi observar Martinho Lutero orando, estava bem quieto, Lutero não sabia que ele estava lá. E voltando, ele escreveu da seguinte maneira: oh meu Deus, que santa familiaridade e que santa reverência que o mestre Martinho ora. Lutero disse para Melanchthon: Philip, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã que preciso orar 1 hora a mais. E eu não sei se você é igual a mim, mas quando eu tenho muita coisa para fazer, o meu tempo de oração, na verdade, encolhe. Enquanto que Lutero está dizendo que o tempo dele expandia quando ele tinha muito para fazer. E então você vê a diferença entre estes homens de Deus, os reformadores e os puritanos, e nós hoje. E a diferença básica é que a oração para nós é um apêndice que a gente empurra para o fim da nossa vida como se fosse um apêndice de um livro.
como se fosse algo que fazemos quando sobra tempo. A gente ora um pouco. Oramos casualmente ao longo do dia. Para Lutero, orar era sua vida. Era sua vida. Indo adiante para o genro de Lutero, John Knox. Quando Knox morreu, sua esposa disse. Ela mesmo disse a respeito dele. E ela estimava que ele orava, e nem tente fazer isso em casa, porque falharíamos miseravelmente, mas ela estimava que ele orava 7 horas por dia. 7 horas, isso é loucura. Ela disse que ele não conseguia dormir à noite, no casamento dele, sem ter que se levantar em algum momento para orar em algum quarto frio e isolado ali na Escócia. Ela ficava com muito medo dele pegar pneumonia e ela seguia ele, mas ela não abria a porta porque era sagrado. Então, através da porta fechada, ela dizia: John, será que não está na hora de você entrar? Você vai pegar a pneumonia. E ele respondia também através da porta fechada: ó, querido, eu tenho 3.000 almas para cuidar. Esse era o tamanho da congregação dele, e eu não sei como é que está a vida de todos eles. Ele orava pelas suas ovelhas uma por uma. E então, avançando um pouco para os puritanos agora, indo para os puritanos, e é a mesma coisa, vez após vez após vez. Não que a oração fosse fácil para eles lutavam também com a oração. O puritano Thomas Adams dizia que em certos momentos a última coisa que ele queria era orar. Mas você também ouve de homens como Joseph Alleine, um homem de Deus que foi usado para escrever o livro Um Chamado aos Não Convertidos, que Deus usou para converter milhares de pessoas. Joseph Alleine dizia o seguinte: sempre que o meu coração começa a esfriar na oração, eu sinto como se eu fosse um passarinho fora do ninho. E eu não me contento até eu estar de volta no lugar familiar de comunhão com Deus de novo. Até eu estar em casa com Deus, em meu quarto de oração. Precisamos desesperadamente disso. Oração é a mais forte das armas, é a mais poderosa. Os puritanos diziam: não tem nada maior que isso. Baseado em João, baseado em Efésios e em Paulo. Veja bem, o Evangelho produz pessoas que oram, pessoas que não somente clamam a Deus, mas que também clamam por Deus. É exatamente por isso que os puritanos viam a oração cristã como uma forma de comunicação santa entre o céu e a alma do crente. Uma troca espiritual entre os desejos e os louvores dos filhos de Deus e as bênçãos de Deus no céu. E eles aprenderam isso pelo Espírito Santo, obviamente, mas também pelo exemplo dos reformadores que eram guerreiros de oração um século antes. E eu amo a definição de João Calvino sobre oração. E ele diz: orar é quando eu subo no colo do meu Pai e digo a Ele minhas necessidades, louvores e confissões e ações de graças no ouvido dele. John Bunyan constrói então uma excelente definição. E em sua definição, que está na página inicial do seu livro sobre oração, ele cita 11 ingredientes sobre a oração em uma frase, quando ele diz o seguinte: orar é algo sincero, número 1, sensível, número 2, cheio de afeição, número 3, o derramar da alma e do coração diante de Deus, número 4, através de Cristo, número 5, na força e assistência do Espírito, número 6, em favor das coisas que Deus prometeu, número 7, de acordo com a vontade de Deus, número 8, para o benefício da igreja, número 9, em submissão, número 10, e em fé, número 11, para a glória de Deus. Nós sabemos como é, quantas vezes a gente ora, mas não ora de verdade. Assim como nós também sabemos o que é orar de verdade. Quando nós oramos de alma e corpo, ou então, como o antigo puritano escocês dizia, nós oramos até que os ouvidos do Jeová Sabaó nos ouça e nós tomemos posse de Deus.
E é isso que precisamos tanto. O poder dos ministros puritanos era que, em suas pregações, eles falavam em nome de Deus para tomar posse dos homens, mas em suas orações eles falavam em nome dos homens para tomar posse de Deus. Devemos pensar nas possibilidades da oração. Precisamos pensar na realidade do que é a nossa oração. Seria a nossa oração o meio através do qual nós explodimos as portas dos céus e tomamos o reino de Deus por força? Nossa oração é um míssil que destrói todas as forças satânicas? Ou a nossa oração é inofensiva, que não ameaça Satanás? Quantas vezes nós estimamos o poder da oração como uma forma de termos a presença de Deus? Uma pessoa que não ora é ingrata porque não agradece a Deus. Tem autojustiça porque não confessa os próprios pecados a Deus. É egoísta porque não pede que Deus abençoe outras pessoas. É presunçosa porque não pede por suas próprias necessidades. É irreverente porque simplesmente não louva a Deus nem pede que o seu reino se estabeleça. E inimigo de Deus porque a sua falta de oração evidencia que essa pessoa não quer ficar com Deus, disse outro puritano. Isso significa que se você não gosta de orar o tempo todo, você não nasceu de novo. Mas se hoje você não quer orar, então você está agindo como se não tivesse nascido de novo. Mas aí surge a pergunta, como é que nós tomamos posse de Deus em oração? E o que eu quero fazer aqui é lhe dar 12 passos práticos, sendo que 6 deles é sobre como tomar posse de nós mesmos, porque se quisermos tomar posse de Deus, precisamos tomar posse de nós mesmos. E os outros 6 pontos é como tomar posse de Deus em oração. Em primeiro lugar, lembre-se do valor da oração. Lembre-se, dizia o puritano, de 5 verdades sobre a oração. Primeiro, a oração é essencial para o bem-estar de sua alma como cristão. Em segundo, a oração é essencial para você cumprir o seu chamado na família, na igreja e na nação. Em terceiro, a oração é uma das atitudes mais parecidas com Jesus nas quais pode se engajar. Quarto, a oração é o meio através do qual Deus distribui as bênçãos do reino e os dons de Cristo para a sua igreja. E em quinto, lembre-se, dizia o puritano, Tiago 4,2, nada tendes, porque nada pedis. As orações que não fazemos, e não as orações que não são respondidas, é que são o nosso problema. Precisamos valorizar a oração, mesmo quando nós não temos orações respondidas. Pode ser que Deus queira ser misericordioso conosco, não nos respondendo do jeito que queremos, para que cresçamos em fé e em submissão a Ele. A raiz da fé vai mais profundo no solo de orações não respondidas. William Carey, por exemplo, que serviu 8 anos como missionário na Índia antes de batizar o seu primeiro convertido do hinduísmo para Cristo. E naqueles anos, William Carey aprendeu a viver para a glória de Deus somente. Ele escreveu: é bom eu me comprometer de corpo e alma nas mãos de Deus, pois o mundo se parece pequeno, a promessa é grande e Deus é uma porção toda suficiente. A demora de Deus se torna a medula espiritual para a alma atribulada. E isso é uma verdade para nós cristãos hoje. Quando exercitamos a oração no silêncio de Deus, nós então temos mais do próprio Deus. Deus é sempre mais grandioso e mais valioso do que as suas respostas. E a maior graça que podemos ter é ter o próprio Deus e não as graças de suas mãos. E então descobrimos que através de nosso quebrantamento e necessidades e muitas outras coisas que temos diante de Deus, quando pedimos a Deus prata, Ele envolve o seu silêncio em ouro e nos dá de forma que nunca pereça. E o puritano William Breed disse: um homem que ora jamais é miserável, não importa o que aconteça, pois ele tem os ouvidos de Deus. Eu digo, é sempre um privilégio orar, mesmo que nós não recebamos as coisas pelas quais oramos. Falando do meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, ele me parou e disse o seguinte: eu quero que você entenda a diferença entre um crente e um incrédulo, e eu quero que nunca mais esqueça disso.
Um crente sempre tem um lugar para ir.